Meus caros, ressoa ainda em nossos corações o que vivenciamos nestes últimos dias aqui em Aparecida. A preparação, a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, o dia de ontem marcado por muitas celebrações emocionantes, celebrações que tocaram fundo em nossos corações. E esse ano foi muito feliz o tema escolhido, um tema que ressoou nos corações de todo o Brasil, que provocou o processo evangelizador na Igreja do Brasil, com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. E todos os devotos da Mãe Aparecida estão com essa frase, que é um projeto de vida que rezamos durante esses 9 dias na novena e muito no dia de ontem, com Maria, a Mãe da nossa esperança. Nós queremos conhecer cada vez mais Jesus. Conhecer Jesus é conhecer o seu projeto de vida e colocar esse projeto na nossa vida. E quem conhece Jesus, cuida da vida. É preciso cuidar, é preciso saber cuidar. E que essa festa de Nossa Senhora de 2025 possa trazer muitos frutos, muitas bênçãos, muitas graças para todo o nosso querido povo do Brasil. Aqui no Santuário de Nossa Senhora veio muita gente, e são muitas as histórias de fé, as histórias de proximidade, as histórias emocionantes que o nosso querido povo carrega consigo e trouxe até aqui. E nós tivemos oportunidade várias vezes na TV Aparecida de escutarmos, de vermos histórias de vida, histórias de fé sendo contadas por este povo tão querido, povo querido de Deus. E nós percebemos diante de tudo isso que Deus é muito bom, e porque é bom, nos deu essa mãe grandiosa, Nossa Senhora. E aqui nessas terras abençoadas, nesse rio que temos por aqui, uma imagem foi encontrada para mostrar para nós um grande sinal. Continuemos firmes, devotos de Nossa Senhora. Essa foi a primeira palavrinha que eu queria dizer para vocês. Uma segunda palavrinha é que na quinta-feira nós vamos celebrar um grande santo. É um grande santo. E nós estamos celebrando já os 300 anos do seu nascimento. Então é do tempo antigo, muitos anos, só que ele é muito grande, no sentido de que foi uma pessoa muito simples, e é na simplicidade da vida que Deus fala forte, através de seus filhos e filhas. E Deus falou forte na figura deste santo. Estou falando de São Geraldo Magela, o santo protetor das mães, o santo simples, o santo do povo pobre, o santo que soube ser amigo de Deus. Hoje iniciou-se o tríduo na missa das 9 no santuário. O primeiro dia foi hoje, então eu já aproveito e convido todos vocês que puderem a se ligarem na TV Aparecida amanhã, 9 horas, para o segundo dia. E depois teremos o terceiro dia, quarta-feira e quinta-feira, a missa solene. O convite para você aprimorar, essa sua caminhada de igreja, caminhada de fé, caminhada de devoção, refletindo e percebendo e rezando junto com este santo tão amado, tão querido e tão poderoso, porque é um grande intercessor. Não porque era redentorista, mas também porque, como redentorista, ele soube beber do carisma da nossa congregação, e ele foi
da primeira hora junto com Santo Afonso. No tempo que eu passei em Roma estudando, 2 anos, eu pude e tive a graça de fazer a experiência de trabalhar nos finais de semana, lá no santuário onde está o corpo de São Geraldo, lá no sul da Itália, Mater Domini. E ali tudo é muito simples, e as pessoas iam lá para fazer a sua experiência de fé, ali no túmulo de São Geraldo. E a gente via, a cada fim de semana, aquelas pessoas que iam lá, que muito semelhante aqui a Aparecida, também traziam consigo histórias de fé, histórias de devoção, histórias de amor, história de graças, graças sobre graças. E nos chama bastante atenção lá em Mater Domini, a quantidade de mães, de mulheres que desejavam ser mães, tinham dificuldade de engravidar, iam pedir, iam rezar a São Geraldo para conseguir essa grande graça. São Geraldo, o protetor da vida, o protetor das mães. O convite para você ser também um conhecedor a mais da vida de São Geraldo, e eu aposto que você, conhecendo mais a vida dele, você vai se apaixonar e vai ser também um devoto de São Geraldo. Terceira palavrinha, eu acho que a liturgia de hoje, com essas leituras, tem também muito a nos dizer. A primeira leitura, nós ouvimos o início da carta aos Romanos, São Paulo, que se dirigia ao povo de Roma. Bom, São Paulo tem tudo a ver com a missão, e eu acredito que essa leitura está propositadamente colocada aqui quase na metade do mês de outubro, para mostrar para nós que outubro é o mês da missão, e o mês da missão é aquele mês especial para rezarmos pelas missões e, mais ainda, sermos provocados a sermos missionários. O que é um missionário? O missionário é aquele que faz a experiência de fé e não se contenta guardar essa experiência para si. É preciso contar para os outros. O missionário é aquele que vai em direção ao outro para anunciar a verdade do Evangelho, para anunciar o amor de Deus, para anunciar a experiência que se faz de coração. Anunciar. Temos aí alguns que são mais audazes, que saem das suas terras e vão para terras distantes para anunciarem, mas todos nós podemos ser missionários e devemos ser missionários ali aonde a gente vive, no trabalho, na comunidade, na família. Provocação para sermos missionários. E quem é esse provocador? É o próprio Paulo, que não é aquele apóstolo da primeira hora, ele não foi dos 12 apóstolos, ele veio depois, mas ele veio a partir de uma experiência muito forte de conversão. Ele era um cara que perseguia os cristãos, e de perseguidor ele passa a ser anunciador. E todos nós devemos muito a São Paulo, porque se o Evangelho chegou até nós aqui, é porque tem um pouquinho a mão de Paulo, que foi aquele desbravador, que foi para outras terras, que foi anunciar o Evangelho. Nós percebemos nessa carta aos Romanos, que Paulo, ele anunciou primeiro aos pagãos, e dentre esses ele anunciou o Evangelho para o povo da cidade de Roma, para os romanos. Eles foram os primeiros a receberem essa boa notícia por parte de Paulo. Então nós colocamos essa questão toda do mês missionário de Paulo que anuncia lá para esses pagãos, para dizer que nós todos devemos nos empenhar com as coisas de Deus. À medida que a gente se empenha com as coisas de Deus, a gente leva essas coisas de Deus para os outros. E o que seria uma coisa de Deus? O que seriam as coisas de Deus?
São várias coisas. Primeira coisa é o bem, fazer o bem às pessoas. É uma coisa de Deus, vem do coração de Deus, a bondade, fazer o bem. Outra coisa é proximidade, ser próximo para ouvir o lamento dos outros. Há tanta gente passando dificuldade, tanta gente sem ninguém para escutar. Muita gente com depressão nós encontramos por aí. Muita gente que chora dores imensas porque não tem ninguém para que se faça ouvido, que se faça escutador do lamento dos outros. A fé nos pede isso, que a gente ache tempo na correria da vida para sermos escutadores dos outros. Deus nos pede isso, é uma coisa de Deus. E aí tem muitas outras coisas que são de Deus. A vida de comunidade é uma coisa de Deus, viver e crescer em comunidade, porque na comunidade a gente reza junto, a gente canta junto, a gente faz a experiência junto, a gente se fortalece um ao outro. Viver e crescer em comunidade é uma grande coisa que vem do coração de Deus. E nós todos somos convidados. Então, ao olharmos essa leitura, ao olharmos a vocação de Paulo, que ele ali dá muito valor, essa vocação de missionário, e queremos perguntar a cada um de nós. Você pergunte para você, eu para mim, e cada um pergunte: qual é a sua vocação? Qual é a nossa vocação? Devemos ser vocacionados como Paulo foi, vocacionados para as coisas de Deus. Vocação tem a ver com chamado. Então, vocacionado é aquele que é chamado para as coisas de Deus e levar essas coisas de Deus para os outros, para as pessoas. E aí a gente vai lá no Evangelho. O Evangelho de hoje tem uma palavrinha dura de Jesus, né? E ele chama primeiro detalhe, o Evangelho é cheio de detalhes, a palavra de Deus é cheia de detalhes, e eu acredito que Deus fala muito nos detalhes. Vemos aqui que neste Evangelho se fala ali de multidões, Jesus falando a multidões, a mais de uma pessoa, a várias pessoas, a muitas pessoas. Isso aqui significa que Jesus falava para aqueles lá, e essa multidão na palavra de Deus significa que ele falava para aqueles e fala para nós hoje. Nós também fazemos parte deste povo, nós também somos desta multidão que quer ouvir Jesus e quer seguir Jesus. Mas Jesus fala lá de uma geração dura, uma geração que precisa de provas, uma geração que precisa de sinais. Talvez isso signifique algo para nós hoje também, não? Aquelas pessoas estavam perto do Mestre, viam coisas maravilhosas, viam os doentes serem curados, viam a palavra ser anunciada, viam o bem acontecendo, mas eles queriam mais sinais, mais sinais. Hoje, nós, ao vivenciarmos a nossa fé, a gente presencia muitos sinais visíveis da graça de Deus presente no meio de nós, mas mesmo assim, muitos de nós queremos um outro sinal, queremos um milagre grandioso, queremos um sinal estrondoso, mas aí a gente se esquece que o grande sinal já nos foi dado, é Jesus. Jesus, o grande sinal do Pai. E Jesus nos dá ainda um grande sinal, porque Ele ofereceu a sua vida na cruz. Será que a gente precisa de um outro sinal? A cruz é o grande sinal. O grande sinal. A cruz mostra o amor de um Deus tremendamente apaixonado por nós, que é capaz de se doar inteiramente numa cruz. É o grande sinal. Mas mesmo assim, nós queremos e desejamos outros sinais. Não é preciso nenhum outro sinal.
nós já temos sinais maravilhosos, porque da cruz de Jesus vem até nós a redenção. Jesus traz para nós o amor, e esse amor transforma. Mas aí ele chama aquela turma e diz: vocês querem um sinal maior que o sinal de Jonas? No Antigo Testamento, o sinal de Jonas foi um grande sinal. Ele conseguiu converter a comunidade toda lá. Ele ficou 3 dias no ventre de um peixe grande e depois voltou para a terra. Grandes sinais. Não precisa de sinal nenhum, disse Jesus. E Jesus aponta para eles: vocês são uma geração má, uma geração perversa. Isso é uma palavra dura, né? Que talvez isso possa chegar até nós. Agora, quando que é, ou como será que podemos nos considerar como uma geração má? Talvez quando a gente esqueça de praticar o bem, que é uma daquelas coisas que eu falei para vocês, coisas de Deus, o bem, praticar o bem, praticar a bondade. Mas também quando a gente não respeita o outro. Quando a gente não respeita o outro, a gente faz parte dessa geração má, porque o outro é a imagem de Deus. O meu irmão é a imagem de Deus, e ele precisa ser respeitado. E às vezes hoje a gente tem aquele negócio, toda aquela polarização, e aqueles negócios todo de rede social, onde a nossa verdade precisa impor. E quando a gente quer impor muito a nossa verdade, a verdade do outro às vezes é sufocada, e às vezes a gente não respeita o outro. É preciso respeitar o outro. O Evangelho provoca a nós ao diálogo, à escuta, à empatia, e o Espírito Santo só age em nós quando há encontro. É preciso a gente transformar essa situação toda, dessa polarização que nós vivemos, numa sociedade, num movimento de encontro. É preciso se encontrar. Nós também somos uma geração má e pedimos um sinal quando a gente não olha a realidade, o mundo que Deus criou, as graças que Ele derrama sobre nós, e aí a gente vai perdendo aquela capacidade de agradecer, a capacidade de admirar. Então a geração má é aquela que perde o encantamento. Perder o encantamento da vida. Mas para perder o encantamento da vida, primeiramente a gente já perdeu a fé há mais tempo. Quem tem fé é encantado com a vida. Mas a vida é pesada. Não tem problema. Mas a vida é feita de cruzes. Não tem problema. Mas a vida é sufocante. Não tem problema. Porque a fé nos reergue diante de todas as dificuldades. Não percamos o encantamento da vida. E se pudermos parafrasear o Papa Francisco, a gente pode dizer assim: não deixemos que nos roubem o encantamento pela vida. Não deixemos. E também às vezes nós podemos ser considerados uma geração má quando falta coerência, a coerência entre a fé e a vida. A gente reza uma coisa e vive outra. Portanto, o convite para todos nós é olharmos o exemplo de Nossa Senhora, que rezava com o coração, rezava com os lábios, rezava com a mente, mas Nossa Senhora colocava o que tinha na sua mente, no seu coração, nas suas palavras, na prática do dia a dia. É preciso praticar a oração. Que Deus ajude a todos nós. Que Deus nos alimente cada vez mais com as suas graças. E que nós saibamos esparramar essas coisas de Deus para o mundo afora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.